Querido amigo, hoje temos como alvo concluirmos o nosso estudo no capítulo 5 de Daniel. Estudaremos hoje o texto de Daniel 5, 17 até 31. Nesse texto, dando sequência à narrativa que estudamos no programa passado, verificaremos que Daniel recusou as riquezas, os presentes e os prêmios oferecidos pelo rei Belsassar, e além disso, ele revelou a escrita e o significado daquilo que tinha sido escrito na parede do Palácio Real. Era uma sentença de juízo condenatório. Porém Daniel, cheio de coragem e dirigido pelo Senhor, revelou em detalhes o que Deus estava transmitindo ao rei e à nação babilônica. Você certamente se lembra da narrativa do início do capítulo. Porém, para darmos o contexto para aqueles que não nos têm acompanhado diariamente, o texto relata que uma grande festa foi organizada pelo rei Belsassar. Essa festa tinha por objetivo celebrar as vitórias babilônicas e homenagear os seus deuses, os seus ídolos, na verdade, que, segundo criam eles, lhes tinha dado grandes conquistas, derrotando os deuses dos outros povos, incluindo Yahvé, o nosso Deus, o Deus dos judeus. Durante a festa, com muita bebida, com comidas excelentes, finas iguarias, muita alegria e comemoração, todos tiveram uma surpresa, quando, para espanto geral, numa das paredes do grande salão de jantar, surgiu uma mão escrevendo palavras incompreensíveis. Como mencionamos, naquela ocasião, o grande exército persa comandado por Ciro o Grande estava em luta contra o domínio babilônico. E esse poderoso exército estava cercando a cidade da Babilônia, capital do reino caldeu. Mesmo com uma situação delicada como aquela, Belsassar, que caracterizava-se por não dar atenção à história e às lições passadas, estava celebrando e estava comemorando com seus oficiais mais graduados, num total de aproximadamente 1.000 homens, e certamente um número igual ou superior de mulheres. Ele estava comemorando num grande banquete, estava homenageando os seus deuses, os seus ídolos. Mas a festa repentinamente acabou. Isso mesmo. Você deve se lembrar do relato do início do capítulo. O sorriso se foi, o temor chegou, e o ambiente de celebração se tornou num ambiente de perplexidade, temor e preocupação. Querido amigo, certamente foi uma experiência traumatizante. Mas além dessa experiência marcante, nesse texto também constatamos o cumprimento de uma profecia dada através de Isaías há pelo menos 175 anos antes. Nos versos finais, no encerramento dessa narrativa, nos versos 30 e 31, lemos o seguinte: Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, se apoderou do reino. Veja bem, este foi um cumprimento de profecia não somente de Daniel, que interpretou a escrita na parede, mas também foi o cumprimento daquilo que Isaías tinha falado há 175 anos atrás. Uma vitória tão fácil para os medos e persas parecia impossível. Por quê? Porque a cidade da Babilônia era circundada por uma muralha de 105 metros de altura. Veja só. E essa muralha tinha 26 metros de largura. Isto é, 6 carros de guerra poderiam percorrê-la emparelhados. Só para você ter ideia do tamanho, da largura dessa muralha. Contudo, Ciro,
arquitetou uma brilhante estratégia militar. Veja bem, o rio Eufrates corria através da cidade, mas a base da muralha estava mergulhada na superfície da água do rio Eufrates. Então, o que Ciro fez? Ciro foi rio acima, a alguma distância segura, e desviou a água do rio, formando um lago artificial. E isso então fez com que o leito do rio fosse drenado completamente. De tal modo que seu exército pôde marchar para dentro da cidade pelo leito do rio, agora seco. Uma vez dentro dela, o exército ainda enfrentava as muralhas ao longo de cada margem do rio. Mas, veja bem como tudo acontece quando Deus está envolvido nessas circunstâncias. Mas talvez porque a festa de Belsazar exatamente estivesse acontecendo naquele momento, os portões da cidade estavam abertos. E assim a queda da Babilônia aconteceu, e aconteceu rapidamente. Numa grande noite, sem grandes combates, o poder passou das mãos babilônicas para as mãos dos medos e dos persas. Querido amigo, como alguém poderia, a não ser se estivesse sob inspiração divina, imaginar o nome do rei e imaginar que as portas estariam abertas? Mas sabe o que aconteceu? Foi exatamente isso que Isaías profetizou. Isaías profetizou sobre esses dois detalhes há 175 anos atrás, antes que acontecessem essas situações. Lemos então essa palavra profética registrada em Isaías, e eu gostaria de ler essa passagem para que você tivesse conhecimento do grande poder de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías 45, 1 a 5. Querido amigo, 175 anos antes, o Senhor tinha dado essa palavra a Isaías. E 175 anos depois dessa palavra ser proferida e registrada, aconteceu exatamente isso numa noite, nessa noite do banquete de Belsazar. O que constatamos aqui então é a fidelidade da palavra de Deus que se cumpre nos pequenos detalhes. Porém, nesse episódio, temos que destacar também a fidelidade de Daniel em proclamar toda a verdade, toda a mensagem divina ao rei, dando fielmente a interpretação da mensagem de Deus comunicada a Belsazar. Foi uma sentença dura, foi uma sentença definitiva, mas Daniel foi fiel. Será que teríamos coragem para declararmos clara e totalmente a sentença divina diante de uma autoridade que poderia nos fazer mal? Pense um pouquinho. Você teria essa coragem? Querido amigo, Daniel foi fiel em apresentar
a palavra de Deus. E assim o título para esses versos é A Fidelidade do Servo de Deus. A fidelidade do servo de Deus. Os versos são Daniel 5, 17 até 31. Como havíamos mencionado anteriormente, o rei Belsazar foi alguém que viveu em meio a manifestações poderosas e maravilhosas da parte de Deus. Sendo neto de Nabucodonosor, certamente ele viu, ou pelo menos soube, das experiências que o seu avô tinha tido com Deus. Com Deus dos judeus, com Deus Yahvé, com o nosso Deus. Mesmo tendo essas experiências tão próximas a ele as desprezou e, ao conquistar o poder, nem se importou em considerar as lições do passado. É possível que Nabucodonosor tenha se convertido a Deus, ao nosso Deus, ao Deus dos judeus. Mas Belsazar não levou isso em consideração. Ele não levou em consideração as diversas experiências que demonstravam o poder de Deus e simplesmente ele se entregou aos prazeres e ao domínio, dominando os mais fracos. Querido amigo, Belsazar, que tinha convivido com as ações maravilhosas e poderosas de Deus, num momento de loucura, ele lançou mão dos utensílios sagrados que tinham vindo do templo de Jerusalém, quando este fora saqueado, quando da invasão de Jerusalém e de queda do templo pelos babilônios. E para celebrar então os seus deuses, Belsazar usou aqueles utensílios sagrados. Tomou vinho e fez um brinde, festejou as conquistas babilônicas, bebendo nas peças que tinham sido consagradas a Deus. Querido amigo, quando nós fazemos algumas coisas que não nos damos conta, nós ficamos num terreno muito perigoso. E exatamente ao fazer isso, Belsazar confrontou-se diretamente com Deus. E a sua sentença foi pronunciada. Sem saber a interpretação do que estava escrito na parede pela incompetência dos seus sábios, diante dessa manifestação divina, Belsazar então teve que fazer o quê? Apelou para Daniel, servo de Deus. Querido amigo, só alguém que tem o Espírito de Deus pode revelar a mensagem de Deus. E assim Daniel foi levado à presença de Belsazar. E diante de Belsazar, Daniel tinha duas opções. Primeiro, não ser fiel e reter parte da mensagem divina, porque era uma mensagem dura e ele poderia estar temendo pela sua vida. Então ele poderia encobrir parte dessa mensagem. Uma segunda opção que Daniel tinha era ser fiel. Ele era fiel a Deus e deveria ser fiel ao transmitir a mensagem divina. Ele deveria ser fiel declarando toda a mensagem de Deus para o rei, mesmo que isso lhe custasse algum dissabor. Mesmo que essa mensagem fosse dura e contrária ao rei, ele deveria ser fiel. Qual das opções você acha que Daniel escolheu? É exatamente isso. Daniel foi fiel. Ele escolheu a segunda opção. Embora pudesse enfrentar problemas, ele foi fiel. E exatamente por isso eu entendo que o princípio que o texto coloca para nós aplicarmos em nossas vidas, é o seguinte: somente o fiel servo de Deus tem ousadia de enfrentar as autoridades, trazendo-lhes o juízo de Deus. Eu repito, e essa é uma frase que merece a sua reflexão para ser aplicada na sua vida também. Somente o fiel servo de Deus tem ousadia de enfrentar as autoridades, trazendo-lhes o juízo de Deus. E nesses versos encontramos 5 características de um fiel servo de Deus. A primeira característica de um servo de Deus que é fiel é ter maior interesse em testemunhar
do que usufruir dos bens materiais. Na verdade, querido amigo, constatamos no versículo 17 que Daniel não estava interessado na recompensa oferecida pelo rei. Ainda que mais tarde lhe tivesse sido dada essa recompensa, era uma recompensa sem valor, porque, na verdade, o reino caiu naquela mesma noite. Veja bem, contudo, Daniel estava mais interessado em dar a interpretação correta daquilo que estava escrito na parede, porque era um anúncio claro da parte de Deus de que a Babilônia cairia como um julgamento direto da parte do Senhor para a nação e para o rei. Nos versículos 18 e 19, a história registra que Nabucodonosor era um grande homem. Daniel revela que a sua grandeza foi possibilitada, foi doada por Deus para que ele se tornasse imperador. Por 2 vezes no livro de Jeremias, Nabucodonosor é chamado por Deus de meu servo. Porém, o orgulho causou a queda de Nabucodonosor até que ele reconhecesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e ele o dá a quem ele quer. Nabucodonosor tinha sido afligido por uma doença estranha, tornou-se como um animal, até que ele tenha aprendido a dar honra ao Senhor. Portanto, ao invés de se interessar por bens materiais, o fiel servo de Deus está muito mais interessado em proclamar a verdade de Deus. Doa a quem doer, pois é uma mensagem verdadeira e todos devem ter conhecimento dela. A segunda característica de um servo fiel é ter a responsabilidade de proclamar a mensagem de Deus sem distinção. Versículos 22 a 23. A mensagem proclamada aponta ao erro do pecador. Belsassar ignorou a lição da história. A sua própria arrogância levou-o a cometer uma desonra semelhante ao Senhor do céu, ao contaminar os vasos e a usá-los para louvar os seus ídolos. Por isso, então, essa mensagem aponta para o erro do desrespeito. A mensagem proclamada aponta para a verdadeira adoração que deve ser oferecida apenas a Deus. A terceira característica de um servo fiel é ter a responsabilidade de revelar o juízo de Deus contra o pecador. Versículos 24 a 28. O juízo revelado ao pecador anuncia que todos prestaremos contas a Deus. Anuncia que Deus nos conhece e nos avalia. E anuncia também que para Deus existe um ajuste final. As palavras que foram escritas, mene, que significa numerado, contado, tekel, que significa pesado, o varsim, ou peres, que significa divisão. Peres é a forma singular de ufarsim. A mensagem de Daniel era muito clara, revelava o fim da era de Belsassar e a queda do reino babilônico. Por isso, então, a quarta característica de um servo fiel é ter a responsabilidade de servir aonde for colocado. No verso 29, encontramos exatamente isso. Belsassar honrou a sua promessa ao recompensar Daniel, e este mostrou integridade, mantendo a sua palavra, ainda que as dádivas nada significassem para ele. Em quinto lugar, a quinta característica de um servo fiel é ter a sua palavra confirmada através das ações de Deus. Nos versos 30 e 31, as ações de Deus mostram que há limites claros para ele. As ações de Deus mostram que Deus usa quem quer para os seus planos, e as ações de Deus mostram que a sua palavra sempre se cumpre totalmente. Naquela noite, Belsassar foi morto e a Babilônia caiu sob o domínio dos medos e persas. Querido amigo, há 175 anos antes, Deus tinha pronunciado essa sentença através de Isaías.
E naquela noite, tudo estava se cumprindo. Ora, como é que podemos aplicar essas lições para nós, nos dias de hoje? A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre se cumpre. Que o Senhor te faça amar muito a sua palavra e tê-la como seu guia, como sua direção. Um grande abraço e até o próximo programa.